Olá, pessoal. Deixa eu ver o convite aqui. Tinha convite na descrição do vídeo. Estamos indo para a aula 85. Quem pode falar no divã? Vou colocar aqui também no nosso cronograma. Vamos começar ah, falando desse texto. Deixa eu colocar na tela também. Aqui um pouquinho do Zoom para cá e o PDF para lá. O texto do professor Tami Ayushi, né? É, que é muito bom. Aqui a tela, vamos aumentar o texto, ver se vai sair certinho. É, um prontinho. É, bom, então vamos lá. Deixa eu tentar tirar esse sonzinho aqui. Muito bem. Pronto, agora sim. Então, o Tami Ayushi, ele é um professor que vem aqui ao Brasil, na América Latina, um professor marroquino, que dá aula na França, é alguém genial, assim, gosto muito do Tami, das aulas é, dele, enfim, ele é incrível. Então, recomendo muitos livros, vídeos, podcasts, tudo que vocês puderem ver e ouvir do Tami Ayushi, eu recomendo. É alguém que está pensando uma psicanálise nova, né, muito brilhante mesmo. Nesse artigo dele, Quem Pode Falar no Divã, Raça e Psicanálise Situada, ele vai tratar de um tema que eu já fiz bastante pesquisa, né? Para quem não conhece, deixa eu ver se eu acho o livro aqui, tá aqui. Psicanálise e Racismo, tá aqui, vamos ver se tá aqui, aparece. Psicanálise e Racismo, vou deixar o PDF depois no link do vídeo, mas se vocês procurarem é, pela internet, vocês devem circular, devem ver esse PDF circulando aí também. Psicanálise e Racismo, uma leitura, interpretações a partir do Quarto de Despejo, que é um livro importantíssimo da Carolina Maria de Jesus. Então, vale muito a pena ler esse livro. Ali tem o meu projeto de pesquisa sobre psicanálise e racismo, no qual eu falo sobre né, a luta antirracista que a gente pode fazer na psicanálise, a partir do Laplanche, né? Então, um tema que me interessa muito, nesse artigo do Tami, fica bem evidente, né, a partir dessa questão que já está no resumo aqui, né? Quem que pode falar no divã? Como a inscrição do sujeito e do sujeito inconsciente em relações sociais de poder de classe, gênero, sexualidade, raça, idade, validade, limita o acesso a uma elaboração analítica. Então, uma pergunta que a gente tem feito mais no final, né, assim, do século XX, né, começo do XXI, mas que, de alguma maneira, estava presente já no início da psicanálise, quando Freud, de alguma maneira, resistia a atender os psicóticos, por exemplo, né?
Então, primeiro, né, não sei se vocês concordam, primeiro movimento, assim, de resistência é, do movimento psicanalítico, né, com relação a quem pode falar, foi com relação à psicose, né? Então, assim, os psicóticos não podiam falar, né? O Freud não alargou o método suficientemente para ouvir os psicóticos em análise, né? Mas que depois a gente sabe, né? Os psicóticos vão ser muito ouvidos, né? Vão ser acolhidos. A gente vai ter uma teoria, uma clínica imensa, né? Sobre a psicose, já a partir do século XX, né? Na primeira metade ainda do século XX, a gente já começa a quebrar, né? Essa proibição, por assim dizer. É, obviamente, né, os problemas de raça, classe e gênero também vão estar presentes desde o início. Lembro aqui o livro sobre as clínicas abertas e clínicas públicas, que se chama As Clínicas Públicas de Freud, onde a autora nos conta como Freud queria abrir, por exemplo, ambulatórios públicos com os analistas pagos pelo Estado, né, para que houvesse análise gratuita, né, para as pessoas, porque eu acho que ele já estava antevendo, acho não, né, ele estava vendo isso, né, já estava antevendo o que vai acontecer com a história da psicanálise no século XX. A psicanálise vai se tornando um movimento que vai atender as classes sociais mais abastadas, né? Quem tem dinheiro, né, para pagar e deixa de atender as pessoas mais pobres, né? Na prática, foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, uma coisa que também, né, uma exclusão, né, nesse sentido de quem pode falar, passa pela classe social também desde o início. Coisa que a gente o tempo todo está tentando modificar, né? Abrindo ambulatórios, né? A psicanálise na universidade, a psicanálise nos hospitais, nos tribunais, enfim, a psicanálise tem ocupado, né, os espaços públicos, né, no SUS, né, no SUAS, enfim, ela ocupa esses lugares, mas o mainstream, né, assim, a clínica principal continua sendo, sem dúvida nenhuma, a clínica do consultório, né, privado, Zona Sul, né, enfim, é esse o ponto, tá? Essa pergunta, quem pode falar, só para também dar um contexto, aqui, opa, deixa eu deixar mudo aqui. Quem pode falar no divã, só para dar um contexto geral, traz de volta o título de um livro muito, muito importante, que se chama Pode o Subalterno Falar? Da Spivak, tá? Recomendo muito esse livro, é um livrinho bem pequenininho, tá editado pela editora UFMG. Pode o subalterno falar? Tá? Essa pergunta aqui, certamente o Tami Ayushi está lendo a Spivak, né? Então vou resumir assim muito brevemente o que a Spivak fala nesse livro, porque vai ser fundamental para a gente entender a argumentação do Tami. A Spivak, ela vai falar principalmente das mulheres, né? Mas a partir de uma leitura Foucaultiana, e questionando o seguinte: existe possibilidade, condição de possibilidade, para o subalterno realmente falar? A Spivak é radical. As mulheres, por exemplo, né? E aí ela cita os exemplos das mulheres da Índia, né? Divididas em castas, né? Num grau de subalternidade assim absurdo, né? Assim, muita submissão, muita violência, né? Elas têm condição de possibilidade de falar? Se a própria linguagem, e esse é o argumento central da Spivak, se a própria linguagem está toda montada, as estruturas de linguagem, as estruturas de recepção da linguagem, as escolas, as universidades, né, os poderes instituídos, né, que passam pelos editores, pela mídia, se tudo isso está montado para proteger o poder patriarcal, o poder fálico, o poder dos homens, as mulheres podem falar? De fato, né? Então a Spiva, claro, vai dizer não.
A gente está longe, né, de poder falar, a gente está longe, né, as mulheres, os gays, os negros, enfim, todos aqueles em minoria, né, em condição de minoria política, importante lembrar, ou seja, com menos poder, né, não podem falar. A gente não pode falar. Então, as pessoas negras, pessoas diferentes, né, da heteronormatividade, as pessoas que são pobres, né, as mulheres de maneira geral, as condições dessa subalternidade falar é muito pequeno, tá? Então esse é o argumento central da Spivak, recomendo, a leitura é um livro curtinho, assim, mas muito instigante a leitura desse livro da Spivak, tá? Então, qualquer sujeito, né, quem pode falar no divã? Primeira resposta, né, a partir de uma certa leitura ingênua. Qualquer sujeito, né, a gente poderia responder com base numa concepção universalizadora da psicanálise, né? Então, a psicanálise é universalizante, né? Ilimitadamente humanista, universalmente redentora, né? Mas já deixando de lado aqui as condições financeiras e temporais, que também colocam uma série de problemas para a gente, né? Quem pode pagar, quem pode ir para o analista uma vez por semana, né? Ou 3 vezes por semana, ou como no início, né, do tratamento, né, 5 vezes por semana, né? Quem que pode ir ao analista 4, 5 vezes por semana, né? E quem pode pagar um analista 5 vezes por semana, etc. Né? Então, assim, primeira coisa aqui que o Tami está colocando é: será que é ilimitadamente humanista mesmo? Né? Todo mundo pode falar? Né? Para começar, com relação a essa coisa das condições financeiras, das condições temporais, né? Como se, né? E aí ele é bem irônico aqui, eu concordo com ele, né? O padrão de vida de uma maioria dos analistas que consideram as questões econômicas como questões metafísicas, né? Como se fosse assim, questão filosófica, né? Assim, não tem nada, né, a ver com a questão, enfim, real, né? Concreta, pragmática, né? Então, colocando aqui, primeiramente, essas questões, né? E questionando já de saída, né? No início do texto dele, o Tami está colocando: será que todo mundo pode falar? Né? Todo mundo pode falar de igualdade? Tá? Vamos ver onde que ele vai chegar, né? Dar voz, criar um espaço para a voz própria continua sendo um dos objetivos da escuta psicanalítica. Como então podemos criar um espaço para essas vozes alterizadas, vozes autóctones silenciadas pelos processos de reatualização colonial? Como podemos coletar memórias, seus efeitos atuais? Perguntar quem pode falar em psicanálise, em que termos, implica examinar se não existe uma forma específica de silenciamento subjetivo, distinto do recalque freudiano, ou da alienação linguística, propriamente política. Peraí. Ah, propriamente político e até que ponto esse silenciamento vem a ser perpetuado no escritório da analista. Essa é a questão da subalternização, cunhado por Gramsci, né? O Gramsci cunhou o termo, mas a Spivak, claro, que vai ler, né? O conceito subalterno se refere, além das categorias do oprimida, da dominada, de uma exclusão radical da representação. Aqui que está o ponto, né, tanto do Gramsci quanto da Spivak, né, a ideia de que a gente não consegue ter condições de possibilidade para se representar. Isso que é a condição de subalternidade. Então, se vocês quiserem uma definição de subalternidade, é essa: eu não tenho nem condição de possibilidade de enunciar o meu sofrimento, porque a linguagem não me deu essa possibilidade, ela me excluiu tanto, né? Ela me coloca num lugar, a linguagem, as estruturas sociais, as estruturas de poder, ela me exclui tanto que nem me reconhece como sujeito capaz de enunciar as coisas. É como, só para dar um exemplo, né, para a gente pensar já com a Spivak, com Gramsci, né, é como se numa sociedade escravagista, vamos, né, voltar no tempo aqui no Brasil, há 400 anos atrás, a gente de repente ouvisse um escravizado na mesa de jantar da Casa Grande. Essa cena
percebam, é completamente absurdo. Absurda. Um escravizado, né, há 400 anos atrás, não poderia falar. Ele não tem nem condições de possibilidade de ser escutado, né? Não tem linguagem, inclusive, porque foi sequestrado da África, né, trazido para o Brasil. E, obviamente, né, não aprendia português, enfim, não tinha nenhum tipo de acesso à escolarização, etc. Como que ele vai falar do sofrimento dele, dos questionamentos, né, de qualquer tipo de cobrança que ele pudesse fazer? É esse grau de subalternização que interessa para a gente pensar. Obviamente, né, pensando, por exemplo, e aí trago o exemplo, né, para o contemporâneo. Existe linguagem suficiente para as pessoas trans falarem no divã? A gente tem linguagem suficiente para isso? Ou a nossa heteronormatividade é tão poderosa, tão violenta, que tira, inclusive, as possibilidades, as condições de possibilidade da linguagem, né? Permitir que para as pessoas trans, ou mulheres, ou negros, consigam formular o que eles estão sofrendo, de como que é o sofrimento deles. Tá? Então, as questões que o Tami está colocando passam por essa categoria, a categoria de subalternização, ou seja, exclusão da possibilidade de representação. Eu não consigo falar aquilo que eu estou começando a pensar. Tá? Ele cita aqui um trecho do Lacan, né? Quando o Lacan vai falar dos médicos, médicos marroquinos, enfim, africanos, né? Da África colonial, da francesa, né? E aí o Lacan fala assim, como que esses, né, médicos vão tentar no divã falar de alguma maneira para serem reconhecidos como franceses, né, num certo sentido. E aí o Lacan diz, citando Lacan, devo dizer que tudo predisponha a separá-los disso, tendo em vista o que eles eram, esses corajosos mediquinhos que tentavam se meter na hierarquia médica da metrópole. Estávamos ainda na época colonial. Então, essa palavra aqui, né, corajosos mediquinhos, né, o Tamir Ayush vai criticar bastante isso, a partir de uma leitura do Frantz Fanon, né, que é outro autor que, né, gosto muito, para dizer dessa um certo mau uso, por assim dizer, da leitura que o Lacan fez desse evento, né? Médicos negros que vão lá de alguma maneira procurá-lo, né? E ele lê essas pessoas como, né, pessoas que querem, vamos lá ler de novo, né? Corajosos mediquinhos que tentavam se meter na hierarquia médica da metrópole, né? Então, assim, é como se o Lacan também não conseguisse, não tivesse conseguido ouvir, porque estava ele mesmo, né, obviamente, marcado, né, pelas estruturas de poder, né, branca, francesa, da medicina francesa, né, vamos lembrar, o Lacan é médico, né, médico francês, né, também colonizador, né? Participava, né, do movimento certamente, e eu não lembro, né, nenhum texto do Lacan criticando abertamente, né, a colonização francesa como ato, como gesto de violência, né? Como aliás é muito raro, né, aparecer nos grandes intelectuais franceses essa crítica aberta, né? A França é colonizadora, a França é, né, cruel, né, violenta, né, etc. O Franz Fanon, né? É, que é um autor muito, muito importante, principalmente a partir desse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Vai ser um dos primeiros, né, a começar a falar dessa lógica que está presente, em especial na psicanálise francesa, de não conseguir ouvir a pessoa negra como uma pessoa negra, de verdade, né? Daí o título dele, né? Pele Negra, Máscara Branca, né? Tese que a Neuza de Souza Santos aqui no Brasil vai retomar. A ideia de que uma pessoa negra, para conseguir falar, para conseguir existir,
ela tem que se identificar com o ideal do eu branco, né? Essa é a tese da Neuza de Souza Santos, né? Tese muito, muito brilhante, né? Então, recomendo outro livro que eu recomendo, Tornar-se Negro, né? Da Neuza de Souza Santos, cuja tese fundamental é essa. O negro, no Brasil, e não só no Brasil, evidentemente, mas principalmente no Brasil, está destinado, determinado, violentado a se identificar com o ideal do eu branco, né? Então, tudo que ele fala, tudo que ele pensa, tudo que ele conversa, ou seja, as estruturas da linguagem, os poderes instituídos, não dão condição de possibilidade para esse subalterno se falar, se pensar nos seus próprios termos. Então, quando ele vai para o divã, é isso que acontece. Será que o analista, sem letramento racial, consegue ouvir uma pessoa negra enquanto pessoa negra? Ou vai obrigá-la a colocar máscaras brancas? Vai chamar ele, né, essa pessoa negra, de corajoso mediquinho, né, tentando se meter na hierarquia médica da metrópole, né? Ou ele vai tentar ouvir alguma coisa, né, da alteridade mesmo, né, desse sujeito outro, né, que era, enfim, um outro para o europeu, tá? Diz o Fanon, citando, né, citando aqui o Fanon, o Tamir cita o Fanon nessa passagem que eu acho importante. Começo a sofrer por não ser branco, na medida que um homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade. Pretende que seja um parasita do mundo, que é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o homem branco, que eu sou uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco ambulante, repugnantemente fornecedor de cana macia, de algodão sedoso, que eu não tenho nada a fazer no mundo, né? Então, o mestre é branco, cabe ao não branco obedecer, ser objeto, né? Se identificar com esse resto, né? Ou seja, não tem lugar, né, para um sujeito falar aqui enquanto sujeito, né? Muito menos, né, para que um homem branco aprenda algo novo, um novo modo de ver o mundo, né? Com um homem negro, com uma mulher trans, com uma mulher, né? Não, você tem que se identificar com os valores padronizados do poder, né? Então, a pergunta do Tami é uma pergunta muito séria. O analista, quando escuta, ele consegue se livrar desse tanto de condicionamento de poder, a branquitude, o racismo, o machismo. O analista consegue se livrar disso? A gente está atento a essas estruturas de poder que determinam como a gente escuta e como a gente fala? Tá? A pergunta de fundo do Tami é essa, tá? É, olha só como que o Tami comenta, né? O que escapa à etnografia só pode ser abordado, então, aponta Lacan, como analista. No entanto, é uma inversão da afirmação de Lacan que eu gostaria de pensar aqui. Argumentaria que a especificidade das representações culturais, tanto das colonizadas quanto das colonizadoras, só podem ser abordadas psicanaliticamente observando os efeitos da branquitude nas associações desses pacientes, a prevalência da norma de subjetivação branca como garantia de universalidade e uma consequente exclusão da multiplicidade discursiva. Então, essa passagem aqui me parece muito importante para a gente entender, né, o argumento do Tami. A gente dá conta de parar de tomar a branquitude como modelo? Será que essa escuta, né, chamada escuta neutra, né, a neutralidade do analista, a atenção flutuante, né, ela consegue fazer uma limpeza política, no sentido de que a nossa escuta não é política? Deixa eu dar um exemplo para ficar claro, né, esse tipo de argumento que o Tami vai colocar. Quando um colega meu, num congresso, né, foi uma fala pública, por isso me autorizo aqui a reproduzir essa fala desse meu colega, ele foi numa analista judia, diga-se de passagem, isso é importante, esse detalhe é importante, uma analista judia, muito importante aqui em Belo Horizonte, é, e
relatou, ele, meu colega, uma pessoa negra, né, um homem negro, relatou que foi numa loja, num shopping aqui em Belo Horizonte, e com o seu primeiro salário de iniciação científica, né? Estava ainda na iniciação científica, hoje é professor na universidade, inclusive, né? Um colega muito querido. Foi com seu primeiro salário de iniciação científica comprar uma camisa no shopping, uma camisa chique, né? Na época lá, essas camisas de R$ 300, né? R$ 400. E aí comprou a camisa na tal loja, muito chique, num shopping muito chique aqui em Belo Horizonte. E aí o vendedor da loja pergunta para ele: Você quer sacola da loja para sair ou você coloca a camisa na mochila? Ele achou aquilo muito estranho, né? Era uma loja muito chique, né? E aí ele pergunta assim: Mas você pergunta se para todo cliente se eles querem sacola? Que é estranho, né? Tipo uma loja chique, tipo Brooksfield, sabe? Essas lojas chique. Essa pergunta não faz sentido, né? Você está me perguntando isso por quê? Ele começa a ficar puto porque ele sabe, né? Você não quer que eu saia, né, com a sacola da Brooksfield aqui, né? Porque eu sou um homem negro, né? Bom, ele leva essa cena para analista, né? E a analista diz algo do tipo assim, que dá a entender: você não está exagerando? Não é algo da sua cabeça? Não tem algo persecutório aí? Diante dessa fala da analista, ele levanta do divã e sai, enfurecido, né? Nem despede, só levanta e vai embora. A analista imediatamente reconhece, esse é o ponto. Ela reconhece o racismo dela. Isso foi um ponto muito importante. Pega o telefone e liga para ele. Me desculpa, eu não ouvi, né? Quando você levantou, eu vi o que eu falei. Aí eu vi. Me desculpa. Volta, vamos conversar, me perdoa, né? Eu tenho que aprender, né? Digo, ela, insisto, ela era judia, né? Uma mulher judia, branca, claro, né? Mas judia, ou seja, tinha que ter, é isso que eu estou dizendo, tinha que ter um certo tipo de aprendizagem para o racismo, né? Isso a história obriga, né? Os judeus foram, né, muito, muito castigados, né, por isso. Mas não adianta, não adiantou, porque quando ele trouxe essa história, ela ouviu imediatamente fantasia persecutória. Entende? Esse é um exemplo tão notável, é tão interessante, de que essa escuta flutuante, na verdade, é uma escuta racista, tomada pela branquitude, né? Tomada por lugar de classe social, né? É esse o ponto. Então, não tem uma limpeza possível, né, da nossa escuta, e a gente precisa estar o tempo todo hiper atento, né, ao fato da gente ser tomado por essas estruturas de poder, machistas, homofóbicas, transfóbicas, né, racistas, etc. Tá? Então é nesse sentido que o Tami tá colocando aqui. Quando ele, né, traz, Sabe? diga, Aham. Deve ser por isso que, assim, eu tenho um amigo que tem clínica, que tem cursos, né, para psicanálise, e atende o pessoal em clínica social. E teve um aluno que era, né, do curso, e estava na parte de estágio, então ele queria começar a análise e buscou uma analista que fosse negra, isso. Isso começa a né? aparecer na França, no Sim, na França, PCC, eu ia falar isso, eu li sobre isso, uma corrente, né, onde são estabelecidos, né, negros com negros, analistas isso, analisando negro, analista negro, e deve ser, a questão, eu acho que remete a isso, né, a perfeito. não, assim, não se sente à vontade, ou, né, por conta dessa Isso, questão. isso. O Eu achei movimento interessante. do PsySafe Isso começa mesmo. com essa, né? É, a ideia é essa, assim, de que então eu vou precisar de uma analista trans para ouvir uma pessoa trans. Eu preciso de um analista negro para ouvir uma pessoa negra, etc, etc, etc. Acho que é muito, muito.
importante esse movimento que aparece na França. Isso vai dar pano para manga, né, para a gente conversar, né? Obviamente, isso não vai impedir, né, um analista negro ouvindo uma pessoa negra, não vai impedir que questões do inconsciente do analista, suas resistências, compareçam também, isso é evidente, né? Até por essa teoria, né, que as pessoas, né, que os grandes autores negros estão colocando, né, a Neusa, né, o Fanon, enfim, isso, por consequência lógica, né, a gente está colocando que é impossível, né, que uma pessoa trans esteja necessariamente mais apta a ouvir uma outra pessoa trans. Isso é absurdo, a partir dos próprios estudos que a Butler, né, o Fanon, enfim, estão colocando, tá? Mas esse ideal imaginário de que um outro igual vai me ouvir melhor, né, está colocado a partir desses estudos aqui. Isso é uma questão que vai aparecer para a psicanálise que a gente tem que conversar, tá? O que a Gabriela está colocando aqui no chat, minha sugestão como analisante negra. Apenas escutem. Se existe um momento na análise que se deve sustentar o silêncio, é esse, nesse ato de ouvir uma violência. Meu analista é branco e nos meus relatos de violência ele apenas me ouviu. E ali eu me senti acolhida. Era o espaço que eu tinha para sofrer e podia falar. Excelente, Gabriela. Obrigado. Excelente. Então Ô, tem um Fábio, momento. Ah, diga. oi, desculpe, bom dia. Então, mas é isso que esse teu exemplo, isso que a colega acabou de falar, remete exatamente àquilo que você estava marcando no seminário anterior, dessa nossa postura de acolhimento, né? que, Isso que sair dessa postura de angustiar o paciente, dessa postura de realmente, né, quer dizer, quanto que a gente tem que aprender e estar atento o tempo todo, né, para essa nossa postura, né, de quanto ela perfeito. pode estar mesmo atravessada por todas essas questões que a gente não, se não estivermos atentos a nós mesmos, isso se reproduz em todas Vai as direções, aparecer. né? Vai E eu, aparecer. eu acho que entra um questionamento que, quando eu li sobre essa corrente na França, me veio um questionamento. Somos realmente analistas? Porque o analista, de fato, é o Uhum, analista. Ele tem que atender todo mundo, assim, uhum. sem discriminação. Então, isso me veio na mente. Pois é, mas Somos aí tem uma. realmente analistas? Isso, é contra essa idealização de que o analista é uma função. Não sei se vocês já ouviram falar dessa conversa, mole. O analista enquanto função, né? Ah, não, o analista não é uma pessoa. O analista é uma função, né? O analista é uma operação lógica, né? Não, gente. O analista é uma pessoa, tá? E sempre vai ser uma pessoa. E digo mais, ele é um trabalhador. O analista é um trabalhador, tá? Ele está inscrito enquanto classe de trabalho, né, como profissional liberal que vende sua força de trabalho, né, e enquanto tal é explorado num certo regime de produção, que é o regime de produção capitalista. Então não dá para esquecer disso não, tá? Então lembrar dessas coisas aqui, como por exemplo, o Tami está lembrando que a gente é tomado pela branquitude, né, termo, né, que vai aparecer nos últimos anos, né, no século XXI, né? Esse termo começa a circular de fato, aqui no Brasil, pelo menos, no século XXI, né? O que é a branquitude, principalmente nos estudos da Lia, esqueci o sobrenome dela, professora da Federal de Santa Catarina, Lia Schimmer, esqueci o sobrenome, mas enfim, professora da entre o branco e o encardido, é o título da tese dela. Vocês vão achar fácil na internet. Lia Schimmer, eu acho que é o sobrenome, que ela vai trazer, por exemplo, o termo da branquitude, que é basicamente esse zero da identidade, né? Todo mundo já estudou um pouquinho, né, sobre branquitude, o branco não se vê racializado, né? O branco se vê como o neutro, um certo neutro que vê o outro não branco, aí sim, como racializado. Então, quem inventou, né? O Fanon está começando a falar isso, né? No livro dele, quem inventou o negro, né? E por consequência, quem inventou o branco foi o branco, né? Mas a gente nunca, enquanto branco, lembra, né? Que a branquitude efetivamente é um regime de poder,
né, que institui Schuckmann, é isso mesmo, Flávio, obrigado, Flávio. Lia Schuckmann, é muito bom o livro dela, né, e os vídeos dela, as aulas dela sobre branquitude, recomendo. Né, que os brancos nunca lembram que esse regime de poder deixam os brancos de fora, né, dos sistemas de raça, no sentido de uma racialização, ou seja, eu vou marcar negativamente, né, o seu lugar no mundo a partir da cor, a partir dos traços, né, do seu corpo, e aí eu vou fazer com que você, por exemplo, deixe de ser escutado de uma certa forma, né? Então, é esse o ponto que o Tami tá querendo recuperar aqui, para perguntar de forma didática. Será que quando a gente escuta, né, um paciente negro, sabendo que ele é negro, né, vamos supor aqui uma coisa imaginária, tá? Que, aliás, é uma cena que eu trago no meu livro sobre ah, o atendimento online, a psicanálise online. É uma cena interessante que eu relato lá nesse livro, que é o seguinte: uma pessoa liga para uma analista e marca uma sessão. Então, no telefone, a analista é super educada e acolhedora, né? E aí, tudo bem, tal, tá bem, pode vir no meu consultório, eu atendo em casa, né? Como é que você chama? Dá um nome e tal, né? A sessão é tanto, pode vir, tô te esperando, né? Obrigado Muito educada. Quando a analisanda chega na casa dela, ela vê que o portão tá aberto, parece que o consultório é no fundo da casa, ela vai entrando, né? E aí a analista sai da casa, né? E começa a xingar essa mulher. O que que você está fazendo aqui? Propriedade privada, né? O lance. A mulher que entrou é negra, a analisanda, né? Era uma cena nos Estados Unidos, né? Aí essa moça, né, que está escrevendo o caso, ela se pergunta, ela reagiria com essa violência se fosse uma menina branca entrando na casa dela? Bem vestida, como ela estava, aliás, que ela estava muito bem vestida, né? Uma mulher rica que vai fazer análise em Nova York, né? Enfim, mulher rica, tá lá bem vestida, uma mulher negra, rica, bem vestida, né? Ela seria xingada desse jeito? Ela seria alvo dessa desconfiança de que eu estou invadindo a casa de alguém? Entende? Então, no telefone, quando não tem cor, quando não tem imagem corporal, eu sou super bem atendida. Teve carinho, teve cuidado, teve acolhimento. Mas a primeira cena dessa analista foi me escorraçar da casa dela com medo do meu corpo. Então, essa é a branquitude. Esse é um ótimo exemplo de branquitude, tá? Assim, enquanto não tem cor, as coisas funcionam assim como se eu fosse um outro sujeito igual. Igual. Racializou, já era. A gente já não escuta mais do ponto de vista neutro, não tem neutralidade. Então, o que o Tami está colocando é, isso aqui ele até coloca aqui, né? Evitar que o discurso psicanalítico fique pregando desde o mundo supralunar da neutralidade, tá? Então, o mundo supralunar da neutralidade, é só no mundo da Lua, né, que a gente ainda acredita, né, que a gente realmente nós somos realmente neutros, né, e que a gente está fora da política, tá? Então, de jeito nenhum. Viu o corpo, né? Viu que é, né, negro, viu que é gay, viu que é, né, que tem viu que é mulher, viu que tem marcadores sociais, gente, assim, a gente já está interpretando. A gente já está interpretando, não tem como não interpretar, tá? E essas interpretações são sempre políticas. Esse é o pronto. Por isso que esse letramento aqui que a gente está fazendo aqui, por exemplo, no seminário clínico, conversando sobre isso, ouvindo pessoas negras e as experiências delas na clínica, né? Da gente fazer esse letramento do analista para a gente aprender mesmo afetivamente onde que a gente está deixando de ouvir, onde que a gente está errando. Tá? Por isso é importante assim ler esses casos, ouvir essas pessoas, né? Entender que a psicanálise é
uma ciência do tempo dela, né, que tentou montar um dispositivo aparentemente neutro, que iria ouvir as pessoas da mesma forma, de forma neutra, universal. Mas, obviamente, a gente precisa pensar que essa escuta não é universal, tá? Tá baseada nesse pressuposto que o Tami está criticando. Não dá para ter esse pressuposto neutro do jeito que a gente acreditou, né, quando Freud, no século XX, né, no começo do século XX, acreditava ser possível, tá? Então, mas observem, só um parênteses aqui rápido. Esse mesmo Freud que estava dizendo que é possível uma neutralidade da escuta, era o mesmo Freud que estava lendo antropologia inglesa da época dele, The Golden Bough. Quem que escreveu isso? Foi ah, esqueci o nome do cara. Jonathan Fraser, né? O Jonathan Fraser, a Rama Dourada, que era, né, foi um dos textos originários, né, assim, da antropologia científica, né, do século XIX para o XX. O Freud estava lendo esse cara, que desavergonhadamente, falava dos povos não europeus como primitivos. Esse termo, primitivo, vai estar presente na obra do Freud do início ao fim, de 1896 a 1938. Então, Freud vai chamar os povos africanos, os povos da Indonésia, da Polinésia, né, os povos não europeus, como primitivos. E vai comparar explicitamente esses povos sem escrita, sem cultura, eles são como a criança europeia. Ele diz isso explicitamente. Não tem meias palavras, não. Ele está lendo Jonathan Fraser. Ele está citando Jonathan Fraser. Então, o Freud é um cara da época dele. Ele está lendo a melhor antropologia da Europa. Jonathan Fraser, antropologia inglesa. Inglesa, vejam bem. Esses caras só não levaram a pirâmide para Londres porque eles não conseguiam carregar. Entendeu? Então, assim, é a antropologia inglesa que forma o Freud também. Tá? Então, é esse mesmo cara que está lendo antropologia inglesa e acreditando, em nenhum momento ele criticou o Fraser, que vai montar esse dispositivo que está dizendo: eu sou neutro, eu consigo ouvir todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. Eu não estou atravessado por preconceito nenhum. Eu não estou atravessado por nenhum tipo de prejuízo moral. Tá? É o mesmo cara. Então, assim, ele não consegue, obviamente, né, por conta do tempo dele, entender, por exemplo, que pessoas negras no divã falariam de outras coisas, de outras perspectivas, talvez trouxessem elementos para formular, por exemplo, a estrutura familiar, a estrutura do desejo, a lógica do desejo, de uma maneira completamente diferente que aquela família burguesa judaica estava trazendo para ele, que ajudou ele a pensar, por exemplo, no desejo humano atravessado pelo Édipo e formado pelo Édipo. Papai, mamãe, etc. Como ele pensou o desejo, né? O desejo atrelado fortemente à ideia de família. Mas e se ele começasse a ouvir efetivamente as pessoas, as comunidades que não são formadas e não são organizadas pela estrutura familiar? Por exemplo, comunidades onde a gente não reconhece a paternidade, né? Onde a maternidade é muito mais dividida do que unitária, única. Entende? Então, assim, seria outra forma de pensar o Édipo, de pensar o desejo, etc. Né? Mas quando vejam os textos também que o Freud assinava embaixo. Tem Édipo nos africanos? Tem Édipo nas tribos indígenas sul-americanas? Claro que tem. Então ele vai ver qualquer mito ameríndio, africano, etc., como a narrativa do Édipo escondida lá de baixo. Ele vai ver papai e mamãe em toda e qualquer narrativa, tá? Então vocês vão ver todas essas pesquisas que aparecem no século XX, já no próprio Freud, né, de ler os grandes mitos, inclusive mitos gregos, né, como mitos edípicos, tá? Então esse é o ponto. Tami, na página 1200 aqui, está falando o seguinte: contudo, esses saberes subjugados precisam ser escutados sem ter
que se expressarem no único idioma familiar ao grupo dominante, sem ter que passar pelos processos de validação do saber próprios às instituições sociais dominantes e às epistemologias ocidentais ou eurocêntricas, controladas por uma elite de homens brancos e servindo aos seus interesses. Né? É o que a Spivak está colocando, né, em palavras mais fáceis. Como falar? Como é que eu consigo falar, né, por exemplo, para ser escutado, né, de tal maneira a ir para um consultório, né, falar nessa linguagem que você quer me ouvir, que eu preciso, né, falar desse jeito, etc. Tem que falar em livre associação, né, num discurso organizado, né? Será que todo mundo tem essa condição de falar desse jeito? Né? Ele cita a Donna Haraway aqui na 1201, escreve a epistemologia situada dentro de uma concepção de saber como um nó compacto no campo de luta pelo poder. O objetivo não é libertar o saber das relações de poder. Atenção, gente. Isso não é possível. Isso não é possível. Libertar o saber das relações de poder. Mas, numa perspectiva Foucaultiana, apontar continuamente para tais. Então, o que a gente pode fazer daqui é só dizer: tem branquitude, cuidado, tem racismo, olha o machismo aí. Mas, agora eu vou me livrar das relações de poder. Eu finalmente vou conseguir construir uma teoria psicanalítica livre do racismo, livre da branquitude, livre dos preconceitos. É impossível. Sempre vai ter interesse, sempre vai ter, né, alguns elementos que vão apontar para os meus interesses morais, meus interesses políticos, meus interesses econômicos, etc. Isso vai fundamentar a minha escuta, vai influenciar a minha escuta, etc. Tá? A gente pode ficar apontando para isso e tentando melhorar um pouco, mas se livrar disso, neutralizar isso, é impossível, tá? Saberes situados, e aí essa ideia de saber situado é importante, né? Não implicam, no entanto, que só os sujeitos afetados por uma questão estejam legitimadas a falar sobre ela. Essa é a tal conversa do lugar de fala, né? Mas que se trate sempre de revelar a situação da sua própria enunciação. Então vamos lembrar nessa longa discussão que o lugar de fala trouxe, né, principalmente a partir da Djamila Ribeiro, aqui no Brasil, né, uma grande confusão, né? Lugar de fala não é lugar exclusivo de fala, né? Então se é branco, você não pode falar sobre racismo. Não é isso que a Djamila está falando. Ela nunca falou isso. Tá? Isso é uma leitura injusta, né, e pobre do livro dela. O que a Djamila está falando, né, e as autoras, né, ligadas à luta antirracista estão falando nós temos que criar condições de empoderamento reais para que pessoas negras sejam ouvidas com prioridade, né? Então, você vai falar do sofrimento negro? Pô, então pega uma autora negra, pega a autora, como é que ela chama? O Olho Mais Azul, ou do Amada, como é que ela chama, gente? Eu amei esse livro, chama Amada. Tá me vindo. Ela é prêmio Nobel. Uma escritora negra norte-americana que escreveu o livro chamado Amada ou O Olho Mais Azul. Procurem aí no Google, por favor. Eu não posso esquecer o nome dela. Morrison, Toni Morrison. Lembrei. Toni Morrison, né? Leiam, 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 leiam. Leiam Toni Morrison. Leiam essa mulher. Leiam essa mulher incrível chamada Toni Morrison. Esse livro, por exemplo, chamado Amada, que é um livro muito, muito impactante, fala do sofrimento de pessoas negras. Então a gente vai falar de sofrimento de pessoas negras, beleza. Eu posso, enquanto homem branco, falar efetivamente de, né? Eu ouvi no consultório um paciente me falando do sofrimento, dessa cena de racismo e tal, e aí eu falando, né? A partir do que empaticamente, né, eu considero, pô, chama um colega que é negro, que passou por isso, tenta fazer o convite efetivo, né, para pessoas negras, analistas negros, né, que estão atendendo lá nos coletivos da favela, né?
para dizer, olha, essas pessoas estão ouvindo isso a partir disso. Então, enfatizar as condições de possibilidade, né, que as pessoas negras possam efetivamente falar a partir da sua afetividade, dos afetos, das experiências que eles viveram, tá? Então, acho que esse é o ponto, tá? Alciane, você leu O Olho Mais Azul, é incrível, né? Então, leiam Toni Morrison, leiam autoras negras, leiam Carolina Maria de Jesus, o Diário de uma Favelada, né, O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, isso assim, é inacreditável, aquele livro é inacreditável. Leiam Carolina de Jesus, né? Então, esse tipo de coisa que eu estou, né, pedindo, por exemplo, quando eu falo para vocês, né, enquanto analista branco, né, Zona Sul, Belo Horizonte, né? Leiam Carolina, leiam Toni Morrison, né? Leiam Fanon. É o tipo de exercício que a gente tem que fazer, em especial homens brancos, né? Para dizer, ou a gente faz esse letramento racial o tempo todo, ou a gente vai ser capturado por esse tipo de racismo aqui. Não tem jeito, tá? Então a gente precisa dar esse lugar de fala, nesse sentido, de priorizar essas vozes. Sem querer, gente, sem querer mesmo. É isso, eu não posso citar mais ele, né? Enfim, fez uma merda colossal, mas enfim. O Silvio Almeida, né? Na ideia do racismo estrutural, lembra isso também de forma claríssima, né? Sem querer, a gente é racista. A ideia do racismo estrutural é que, quando eu vou numa biblioteca, por exemplo, né, eu vou reconhecer mais autores brancos do que negros. Se vocês me pedem para falar assim, se me cita 10 autores que você ama e que você gosta e que você recomenda, imediatamente, eu vou citar nesses 10 autores, a maioria certamente vai ser branca, né? Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, né? Eu vou, obviamente, né, citar um ou outro, porque sempre tem Machado de Assis. No nosso caso do Brasil, é quase impossível não citar Machado de Assis, né? Que é o maior de todos. Mas as imagens, essa é uma coisa interessante. A iconografia do Machado de Assis no Brasil, as imagens dele, né, são branqueadas, né, ao longo do século XX de maneira impressionante. Vocês já viram as imagens do Machado de Assis? Ele parece branco, né? O Machado de Assis não é um homem branco, não é, né? Então, assim, é isso. A gente, sem querer, a gente vai escolhendo pessoas brancas para conversar. A gente indica um analista com mais frequência. São os analistas brancos, né? A gente indica o colega para participar de uma banca, né? É o professor branco. Então, esse esforço, né, antirracista é um esforço para convidar a pessoa negra para ir para a banca, para indicar o analista negro que você supervisionou, é o colega negro que está atendendo. Tem que mudar a estrutura de poder também, né? Senão a gente fica aqui só falando da Toni Morrison, mas na prática do dia a dia aqui, a gente não indica a colega negra que a gente supervisionou e que é uma ótima analista. A gente só lembra da analista branca para indicar. Esse sem querer que o Silvio Almeida fala do racismo estrutural, né? Sem querer, porque vem mesmo mais frequentemente como alguém que eu confio mais, que é mais inteligente, que é mais confiável, é o analista branco, não é o colega negro que eu vi atendendo, que eu supervisionei, que é ótimo analista. Ah, mas será que esse paciente branco que me procurou, ele vai querer um analista negro? Será que ele vai dar conta? Eu vou indicar o outro que é branco porque, né, não vai causar confusão. Tudo isso passa assim, em um centésimo de segundo na nossa cabeça e a gente faz a escolha, né? Um dos poetas que eu mais amo, que se chama Ricardo Aleixo, poeta aqui de Belo Horizonte, e é um dos melhores do mundo, eu juro por Deus. Procurem o Ricardo Aleixo na internet, enfim, os livros dele. Ele brinca com esse lugar de fala e ele fala assim, é um poeta negro, diga-se de passagem, importante mencionar. Ele fala, o que a gente tem também, além do lugar de fala, isso é importante, eu não estou negando essa luta, diz o Ricardo, é um lugar de falha, né?
E esse lugar de falha tem que ser reconhecido tanto quanto esses lugares de fala, tá? Isso é muito importante, Gabriela. Vocês conseguem me ouvir? Sim, deixa eu ver. O Fábio estava falando e me vinha muito na cabeça essas questões relacionadas a indicações, né? E é incrível, porque, assim, pelo menos falando enquanto mulher negra, né, psicanalista, já ali atendendo, é muito complicada essa questão mesmo do esforço de uma pessoa negra, porque o tempo todo a gente tem essa questão super egóica mesmo, de ficar se cobrando, de ficar demandando, de você ter que ler mais, você tem que se esforçar mais. Então, assim, corre, 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 lê o dobro, uma pessoa branca lê um texto, você lê três, que é para poder você provar que você efetivamente é bom em alguma coisa, que você é bom na escuta. Então, assim, é muito conflituoso, e aí eu estou falando realmente no papel dessa pessoa que está atendendo, é muito conflituoso porque você tem que, antes mesmo de você ser autorizado pelo paciente, você tem que se autorizar. E, assim, Uhum, é um cansaço extremo. sim. Totalmente exaustivo, né? É, e esse é o relato, gente, assim, né, que a Gabriela está fazendo, que eu escuto de todas as minhas alunas na UFMG, das orientandas negras, né, das analistas que, né, eu estou formando na UFMG, né? Essa ideia de que, pô, mas eu li, eu estudei, eu fiz tudo certinho. Por que que o fulano foi convidado a participar de uma viagem, né? Essa viagem, por exemplo, para apresentar um trabalho e eu não fui. Por que que o professor lembrou dele, do colega branco, né? Que estudou menos que eu, é visível, né? E não me convidou, que estudei, que apresentei os trabalhos, que fiz tudo. Gente, isso acontece todos os dias, o tempo todo, né? E, insisto com Silvio Almeida, um pouco sem querer mesmo. Quando você conversa com esse professor, ele não é um racista perverso. É importante lembrar disso. Nossa, eu odeio negros e quero que eles morram. Não é isso. Não, não é. Não é. Por isso que todas as pesquisas, né, que perguntam, o brasileiro é racista? Claro que é. Você é racista? Eu não, né? Todas as pesquisas vão mostrar que 100% dos brasileiros acham que o brasileiro é racista. E, curiosamente, 100% dos brasileiros se dizem não racistas, né? O que o Silvio Almeida vai mostrando no livro dele sobre o racismo estrutural é isso. Tipo assim, a gente não vê essas coisas. Porque a gente vê os nossos saberes como não situados. É isso que o Tami está colocando aqui na página 1202. Quando ele está chamando a psicanálise de saber situado, e aí eu quero insistir nisso, é um saber que está situado nos jogos de poder. Então, isso vai valer para indicar paciente, para ouvir o paciente de uma maneira diferente, né? Para supervisionar pessoas negras de uma maneira específica, etc, etc. É situado num jogo de poder, tá? E na hora da produção da teoria analítica, a traduzibilidade entre saber analítico e relações sociais de poder, a possibilidade que esse saber continue a ressoar com a multiplicidade das vozes das analisandas, sem que essas sejam silenciadas, por uma posição sábia de expertise. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Então, dar voz para as pessoas negras, etc., né? Ouvir outros saberes que não sejam esses saberes só esses vindos da Europa, né? Saberes que, né, vão garantir, né, o que a gente já sabe, né? Qualquer discurso que contradiga o universalismo, diz o Tamir, que na verdade está sempre situado, não é universal, é considerado, na esfera maioritária política e acadêmica francesa, como uma deriva identitária ou comunitária. Olha que interessante. Ah, já vem essas pessoas negras falar do seu sofrimento. Identitarismo. Isso é identitarismo. Racismo reverso. Né? Terrível isso, né? É o racismo reverso. Estão falando aqui que, né, eles são excluídos, eles ficam sempre trazendo. Somos todos humanos. Já ouviram essa? Essa é maravilhosa, né? Somos todos humanos, né? Isso é identitarismo, né? E dentro da própria psicanálise, eu acho que é um pouco a posição da Elizabeth Roudinesco, nesse último livro dela, que eu não gostei, O Eu Soberano, acho que é o nome do livro dela. Não gostei muito do livro dela, porque isso me dá essa sensação de que
se eu falo para você me reconhecer como pessoa negra, ou como gay, ou como trans, ou como mulher, eu estou sendo identitarista. Aí isso reduz o meu discurso a um certo tipo de você está sendo egóico demais. Na verdade, o que é importante para a gente ser sujeito, sujeito do inconsciente, sem raça, sem cor, né? Sem situação política. Não é assim, tá? Tem alguma coisa que efetivamente a gente precisa situar, né? Quem fala, a partir de onde, etc. Vejam o que o Tami está dizendo no final desse parágrafo. Isso implica desqualificar as percepções das relações sociais de raça pelos sujeitos racializados e excluir toda consideração dos discursos minoritários. A branquitude poderia então ser definida como uma operação discursiva que procede à eliminação de qualquer outra discursividade que não obedeça ao seu ideal de universalismo. É uma posição na qual o sujeito branco se afirma como garantidor moral de uma ordem universalista, obscurecendo assim as vivências de sujeitos racializados. Isso vai acontecer na prática, como o exemplo que eu dei do meu colega negro sendo atendido pela analista judia, né? O sujeito universal é qual? Sujeito que, né, consegue reconhecer, por exemplo, o que é persecutório e o que é, né, efetivamente uma perseguição social, né? Eu deveria saber o que que é algo persecutório, o que que é uma percepção real, concreta das minhas relações sociais. Mas enquanto pessoa branca, a gente pode até fazer um exercício de empatia. Eu faço esse exercício. Mas a gente nunca vai saber o que que é ser perseguido dentro de um supermercado pelo segurança. Nunca, na prática, não vai, não vai. Entendeu? A pessoa negra entra num supermercado, o segurança começa a andar atrás dela. Você pode estar bem vestido, você pode estar de terno. O segurança negro, começa a andar atrás de você e ficar olhando o que que você está pegando, onde você está colocando a sua lata de milho. Entendeu? Então, assim, porra, aí você quer falar de que isso é identitarismo? Né? Que eu que estou errado em trazer a questão da raça, a questão, né, do gênero, da orientação sexual, como uma questão, efetivamente, né, que me oprime, que me violenta. Aí, quando eu trago essa questão, você fala, isso é identitarismo. Você tem que prestar atenção no seu desejo. Nem todo negro se sente perseguido. Nem todo negro. Olha lá o Carnaval, olha o Paulinho da Viola, olha o Vini Júnior. Nem todo negro. Isso é identitarismo. Porra, aí você destrói o sujeito. Você destrói, você acaba com ele, no sentido de que você não permite que essa experiência real, experiência afetiva de estar sendo perseguido, né, seja reconhecida, testemunhada pelo analista. Queria lembrar aqui o texto lindo da Jo Gondar, o analista como testemunha, né? O analista como testemunha, a Jo participou desse congresso sobre racismo que eu organizei, né? E ela usa muito essa tese, né? Pô, o analista, diante de uma situação dessa aqui, né, no supermercado, né, na loja de roupa, etc., ele tem que, como a Gabriela colocou pra gente, ele tem que ouvir. Ouve, cala a boca, ouve, acolhe, reconhece o que eu estou dizendo, né? Beleza, que em algum momento, claro que a gente pode conversar sobre como que eu vou reagir a essa perseguição. Como que eu reajo? Por que que eu me melancolizo? Né? Por que que eu não, né, reajo com violência? Por que que eu não reajo, né, com literatura, né, com outra coisa? Por que que eu melancolizo? Eu tenho que melancolizar? Necessariamente? Beleza, a gente vai discutir isso também, né? Como a gente discute na análise de um branco. Por que que eu reajo à minha mãe desse jeito, me melancolizando? Por que que eu reajo à minha mãe ficando com ódio dela e odiando as pessoas, né, aqui fora? Você tem que reagir assim sempre ao que sua mãe diz?
Então, a mesma lógica que a gente, né, utiliza para pensar nas reações de um branco, nas respostas de um branco frente ao outro, é claro que a gente vai e deve, né, utilizar para pensar na pessoa negra, né, frente à violência que ele sofre todo dia, claro. Mas dizer de imediato, né, pô, você é persecutório demais. Nossa, você não pode se responsabilizar por isso, não? Aí vem esse discurso da responsabilização rápido demais, né? Observem que o campo lacaniano sempre vai lembrar dessa frase, né, do Freud, que é retirada do caso Dora, né? E você sabe a minha leitura do caso Dora. O Freud não ouvia que aquela menina estava sendo abusada. Ele não ouviu que o pai dela estava querendo trocar ela pela senhora K. O pai tava sim, tava querendo fazer o escambo. E a Dora falando, porra, eu não quero beijar um véi. Não quero beijar você também, não. Né? E o Freud falando, não, você quer beijar o senhor K, você quer beijar o seu pai, você quer me beijar. Você quer beijar. Tá? E culpa a E menina. aí, e às vezes entra, por vezes a gente como analista entra o desmentido, né? Que aí o negro É o vai desmentido. contar a história e você, será que não é Será que impressão, né? isso é o desmentido. Exatamente isso. Esse é o desmentido, né? Tempo do traumático, como a gente lê a partir do Ferenczi, né? Que assim, violenta ainda mais o sujeito. Então, vai para análise para tratar disso e vai ser mais traumatizado, fica mais violento, mais violentado, né? Então, muita atenção aí, né, nessa frase que é capturada a partir do caso Dora. Qual é a sua responsabilidade nisso, né? Qual a sua responsabilidade nesse seu sofrimento aí? Tá bem, a gente vai perguntar isso em algum momento, é nossa tarefa mesmo. Claro que vai, né? Você pode responder de outra forma? Claro, claro que sim. Mas vamos ter mais cautela nessa pergunta, né? Principalmente diante desses casos, por exemplo, da homossexualidade, para trazer a homossexualidade, né, como contra-exemplo aqui importante também, né? Todos os homens gays, principalmente os homens, tá, gente? Todos os homens gays já sofreram ameaça de morte real, real. Meninos gays que sofreram, né, ameaça real de estupro, de violência, de morte. Todos meus pacientes, ao longo desses 25 anos de consultório. Todos. E isso vai aparecer na análise, né? De que, porra, para eu existir como eu sou, eu preciso enfrentar uma ameaça de morte real. Real. E as pessoas negras também. Todos já foram ameaçados, todos, não tem exceção. Então, assim, aí a gente vai desmentir isso, como a Marilúcia está colocando. Ah, não, isso é. Você não está exagerando? Mas qual que é a sua parte nisso? Como é que você se. Por que que você não é um gay aí, né? Sublime, inteligente, alegre, a bicha, a bicha engraçada? Por que que você não fez essa resposta? Por que que você tem que melancolizar? Porra, né? Então, vamos ouvir o outro. Onde que está o outro? Gabriela e Márcio. Gabriela. Eu ia só comentar essa primeira parte, por exemplo, a questão da responsabilização, né? Eu acho importante que se tenha, é evidente, né? Porque senão a angústia ela fica ali no processo da análise e não vai tomar contorno nenhum. Uhum, Mas eu sempre acredito muito na questão do tempo. A gente é tão imediatista, a gente vive num mundo capitalista insano que quer as coisas e a resposta o tempo todo. Hora uhum. corre, tem que ter uma resposta aqui na análise. Eu acho que não perpassa por esse lugar, sabe? Eu acho que vai no lugar de vamos ouvir. Deixa Isso. chorar, deixa falar. E aí, em determinado momento, se for realmente um analista que tem a questão do letramento racial, que tem essa sensibilidade, ele vai saber quando se colocar. Mas deixe que o paciente, né, que o analisante diga, agora eu preciso elaborar toda essa violência. Comigo tem sido Uhum. muito assim, tem sido muito esse processo. Eu estava até lembrando que tem um paciente que uma vez chegou para mim e falou assim, se eu roubar, não vão me pegar porque eu sou branco. E Aham. aí Ah, eu fiquei, vale, isso não mexeu comigo em outro lugar. Isso não mexeu comigo porque eu estou trabalhando essas questões na minha análise. Mas eu precisei de tempo, porque em outros tempos isso tinha me dilacerado. Então é perfeito, realmente a questão do tempo mesmo. perfeito. Márcio.
Lembrando você falou da homossexualidade, até bem pouco tempo não podia ter analista homossexual, né? A Isso. psicanálise, aliás, a homossexualidade, transexualidade era vista como doença, Uhum. né? E quando eu leio o texto, eu lembrei também que a própria psicanálise, eu acho que ainda hoje é um espaço para poucos. Uhum. Alguns ainda cerceiam esse lugar aí como impossível ou não é possível para você. Uhum. É isso aí, Me é isso lembrei aí. disso. Muito bem lembrado, né? O Ernest Jones vai proibir, né, de forma não escrita, diga-se de passagem, bem desmentida, né? Tipo, ó, vamos evitar, né, que analistas gays sejam analistas de datas, né? Tipo assim, vamos, né, a gente deixa, mas deixa eles bem ali na margem, não vamos autorizar, não, né? Senão vai sujar o movimento. Imagine analistas negros, né? Quando isso começa a aparecer. Então, assim, homens gays, né? Que já têm todo o poder, né, Márcio? Porque são brancos, né? São ingleses, imagine. Estava excluído? Imagine o homem negro, a mulher negra, né? Como analista, né? Então, assim, são muitos desmentidos, várias recusas, né? O Tamir lembra do desmentido aqui na página, deixa eu achar a página aqui, 1208, né? Olha só, como que a violência social experimentada diariamente pelas analisandas é assim perpetuada no escritório da analista quando essa esconde as relações sociais de discriminação por trás de um sujeito inconsciente apolítico e etéreo. Essa é a pergunta do Tamir que eu quero que vocês grifem, né? A gente começa a falar de sujeito do inconsciente. Aí não tem raça, não tem cor, não tem gênero, não tem orientação sexual. Uai, mas a gente não está trabalhando só com o inconsciente. O analisando não vai lá no consultório só com o inconsciente. Ele vai com o eu. Ele vai com o eu, ele vai com o super-eu, ele vai com o inconsciente, ele vai com as pulsões parciais, ele vai com tudo. Mas o eu faz parte, né? Então, e é o eu que vai ajudar no trabalho, né? É o eu que organiza essa experiência. A experiência analítica, diz o Tamir, pode ser concebida como um lugar onde o sujeito pensa a contingência dos discursos que o produzem e as designações específicas que o subjetivam ao objetivá-lo, lugar onde ele emerge como sujeito fragmentado, no cruzamento das determinações sociais do inconsciente, das relações sociais de poder e de gênero, sexualidade, classe e raça. Revelar a branquitude como uma construção social, um evento, e não uma permanência invisibilizada equivale a apontar a sua contingência a partir de uma distância crítica que permite repensar, fantasiar, elaborar, construir processos de subjetivação não submetidos às normas dominantes e mais suscetíveis à mudança e à fluidez. Então, o Tami, gente, assim, só para terminar, já passei do tempo de novo. Só para terminar, a ideia é que o Tamir não está, né, no final do texto, né, apontando para uma certa, nossa, agora a gente vai tá livre e neutro. Não, ele continua Foucaultiano hard, né, até o final do processo. Eu quero reconhecer as minhas designações sociais sem essencializá-las. Eu acho que esse final é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Não tem essência identitária mesmo, não. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou, né, gay. Não, a gente, enquanto psicanalista, e aí é minha posição também, enquanto pragmatista, a gente não tem essência. Nós somos múltiplos, nós somos atravessados por forças incrivelmente díspares, múltiplas, fragmentárias, né? Nós somos pulsão parcial. No fundo, é isso que a gente é. Pulsão parcial, sexualidade infantil, polimorfo, tá? Então, assim, vamos sempre lembrar dessa base, né, de que o sujeito, ele não pode ser reduzido a uma essência identitária qualquer. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa reconhecer as essências identitárias às quais nós somos objetificados. Então eu vou ter que falar assim,
por ser gay, eu sofri isso, isso e isso. Por ser negro, eu sofri isso, isso e isso. Beleza, mas isso não me reduz. Isso não para o jogo. Eu posso responder de outras formas, mas eu não nego que esse jogo aconteceu. Eu não desminto esse jogo. Esse jogo faz parte do que eu sou. Esse jogo faz parte das respostas que eu pude dar, tá? Então essa é a pergunta, essa é a questão do Tamir, assim, como que a gente vai fazer também esse pêndulo entre eu reconhecer o jogo político e não me reduzir a ele. Esse é o ponto. Não vou me reduzir. Beleza, eu sou uma mulher? Claro, eu sou uma mulher. Mas é só isso que eu sou? Tudo, né? Toda resposta para o meu desejo pode ser reduzida a isso, a essa identidade? Ah, eu sou uma mulher. Não, é. Não. Porque nenhuma identidade consegue fazer isso. Nem essa identidade que é supostamente neutra, né? Eu sou homem branco, então por isso eu sou o que sou, né? Mas o Tamir, o Foucault, enfim, esse pessoal tá dizendo o seguinte: o homem branco vai precisar muito menos pensar nisso. Ah, por ser homem, branco, etc., eu sou o que sou, né? Essa pergunta vai ser colocada muito mais para a mulher, para o negro, para o gay, para a trans, etc., porque a gente, principalmente os homens brancos, vamos insistir em essencializá-los, objetificando-os nessas identidades, tá? Então é esse o jogo dialético que o Tamir Ayush está colocando, um texto brilhante, assim, que vai ajudar a gente a politizar um pouquinho a nossa escuta, né? Não acreditar numa neutralidade tão simples, tá? Eu recomendo, né, que vocês leiam e releiam, né, o Tamir Ayush, os textos, os vídeos, os podcasts, onde ele aparece, vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado, bom sábado, obrigado por acompanhar. Próximo texto é do Tamir Ayush também, está em francês, então quem não souber, não tem problema, eu vou ler, né, os trechos principais na próxima aula. É um texto muito brilhante dele sobre a injúria diagnóstica, né? A gente vai conversar sobre diagnóstico na próxima aula. O que que é a injúria diagnóstica, tá bom? É isso. Ok. Obrigado, pessoal.